Graça e a paz a todos, amém, queridos? Deixa eu abrir a palavra de Deus. Primeira carta de Paulo à igreja que está em Corinto. 1 Coríntios capítulo 1, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar. Pai, te louvamos, te agradecemos por tua bênção e graça sobre as nossas vidas, Pai, pelo dom de Cristo, pelo dom da vida. Ó Deus, por esse tempo de culto, de adoração, Pai. Pedimos que nesse tempo, Senhor, o Senhor venha ministrar o nosso coração. Fala conosco, ó Deus. Queremos ouvir a tua voz, queremos, ó Deus, ser ministrado pela verdade, lavados. Ó Deus, queremos ter a nossa consciência transformada pela verdade da palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, necessitamos, ó Deus, ouvir a tua voz. Queremos que o nosso coração seja aquecido pela tua palavra e que os nossos caminhos sejam iluminados pelo Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta à igreja que está em Corinto, e apesar da igreja em Corinto ser uma igreja muito conhecida pelos dons, porque Deus de uma forma muito generosa derramou muitos dons sobre a igreja, e os dons são visíveis na igreja, a igreja apresentava algumas dificuldades. E nessa carta, Paulo vai lidar com dificuldades da igreja. Era uma igreja nova, mas é uma igreja que tinha algumas dificuldades em que Paulo está lidando. E ele vai lidar com esses erros. E um dos primeiros erros que ele lida é com a divisão e as facções que havia na igreja. Porque tinha pessoas que tomavam um partido, tinha pessoas que tomavam outro partido, e havia divisões e facções na igreja. Isso comprometia profundamente a unidade daqueles irmãos que professavam ser irmão em Cristo Jesus e que deveriam estar caminhando em unidade. Então isso era muito contrário ao testemunho que eles deveriam apresentar diante da sociedade e diante deles mesmos, que era o testemunho dessa unidade em Cristo. Paulo lida com essa questão. Ele lida também com algumas questões que estava relacionado a problemas e discussões entre eles, ao ponto de eles arrastarem os próprios irmãos aos tribunais seculares, em vez de resolver na igreja. Como se na igreja não tivesse homens e mulheres sensatos que poderiam ajudar a resolver qualquer problema de acordo, qualquer negócio que estava tendo problema, que não estava sendo bem resolvido, e isso eles acabavam arrastando os irmãos aos tribunais seculares. Isso era muito ruim para o testemunho da igreja, que demonstrava uma profunda falta de maturidade. E os problemas se agravavam. Existiam problemas de gente cometendo fornicação com as prostitutas. E eles questionavam que tinham algumas heresias no meio, falando que o que importava, que o corpo não tinha muita importância, que isso era uma questão inconsequente para a alma, e que não era uma verdade. Então você vê que eles estão lidando com coisas complicadas. Paulo lida com a questão da ceia, porque a ceia perdeu o propósito. A ceia estava perdendo o propósito. E ela, de vez de ser essa celebração da obra de Cristo, e ser uma lembrança bendita, um memorial,
que firmasse uma memória importante para a igreja, para lembrar quem nós somos, e a partir dessa consciência da graça, cumprir o nosso chamado, a ceia foi perdendo essa expressão amorosa da graça que existia entre eles. Ele lida também com a questão da desordem nos cultos públicos, porque acabou havendo alguns momentos que havia uma desordem, uma desorganização. E aí isso não estava sendo bom, e Paulo está lidando com essa questão. Ele ainda lida com o ensino herético, por pessoas na igreja negar a ressurreição de Cristo, que é uma pedra fundamental do Evangelho. E eu não vou citar outras coisas aqui, depois ele vai falar algumas coisas sobre relacionamento, marido e mulher, casa ou não casa, ele vai entrar em outros aspectos. Mas assim, só para a gente ter um contexto aqui do que Paulo está falando, e aqui nós estamos na introdução da carta, e Paulo, conhecendo todas essas dificuldades, a primeira coisa que já me chama a atenção é a graça de Paulo, né, quando ele lida com a igreja, e ele lida em ações de graça, porque no verso 4 ele fala assim: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, por causa da graça que vocês alcançaram, pela graça que foi revelada em Jesus. E fala, porque em tudo vocês foram enriquecidos, no verso 5, nele, com toda a palavra e todo conhecimento. E assim também no meio de vós é possível ver o testemunho de Cristo. É claro que havia testemunho, havia dificuldades, mas havia testemunho. Amém? E ele escreve dessa forma à igreja, e ele vai começar a lidar com tudo isso. Mas o que me chama a atenção, e eu gostaria de compartilhar hoje, acima de tudo com a igreja, é o verso 9. Lê comigo aí novamente o verso 9. Vamos ler juntos? Localizou aí? Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele traz isso de uma forma central, e aí depois ele vai lidar com as dificuldades da igreja. Então ele lida com as dificuldades, e ele ministra a igreja em amor, como um pai espiritual. A partir disso, Deus é fiel. A infidelidade deles não mudava a fidelidade de Deus. A nossa infidelidade, às vezes, ao chamado, não muda a fidelidade de Deus. Existe graça. E Deus firmou conosco uma aliança de amor. Quando Jesus estabelece o memorial da ceia, ele fala que o sangue dele é o sangue do quê, irmãos? Da nova aliança. E Deus permanece fiel à aliança. Amém, irmãos? Antes de tudo, Deus permanece fiel à aliança. E qual que é a aliança que Deus tem conosco? Uma aliança de amor, fundada na sua graça. Existe graça da parte de Deus, existe graça na salvação, existe graça na redenção, existe a graça do Espírito Santo que habita conosco, que nos ensina a caminhar, que nos ensina e que nos guia. E a relação que Deus tem conosco, ela nunca muda, porque Deus é fiel à sua aliança, e é uma aliança de amor, amém, querido? E a prova desse amor é o sacrifício do seu Filho Jesus Cristo, amém, irmão? Glória a Deus. Deus permanece fiel, e nós vamos encontrar na palavra de Deus, no Antigo e no Novo Testamento, várias afirmações sobre a fidelidade de Deus. E nós vamos encontrar também Deus lidando com a infidelidade do seu povo. E eu queria compartilhar também, para a gente entender um pouco mais sobre essa questão da fidelidade. Na verdade, essa questão da fidelidade tem a ver com o propósito da salvação. Porque Deus nos salva e nos chama comunhão. Olha o verso 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus permanece fiel a esse chamado. O chamado da comunhão com seu Filho Jesus Cristo, que foi estabelecido pela graça, pela cruz, pelo sacrifício. Mas você veja que essa palavra coloca muito claro que o fim não é a salvação. Que a salvação é um meio para nos chamar de volta à comunhão. E nós temos essa dificuldade porque a gente faz uma separação entre as coisas. Não, Deus nos chama a partir do senhorio de Cristo, de nos reconciliar com Deus. E o propósito é esse, que em Cristo nós seríamos reconciliados. Mas era necessário nos salvar, nos redimir.
E às vezes a gente tem uma dificuldade porque a gente pensa na salvação como fim. A salvação não é o fim, a salvação é o meio. E aí, queridos, eu queria chamar a atenção para a igreja, porque a gente fica pensando que o ministério da igreja é de salvar. Mas o ministério da igreja não é de salvar. O ministério da igreja é a comunhão, é a reconciliação, porque só Deus salva. A igreja não salva, o ministério não salva, o pastor não salva, ninguém pode salvar, a religião não salva. Quem salva é Cristo. E Deus chama a igreja para essa relação bendita, para que através da igreja nós sejamos reconciliados. Amém, irmãos? O próprio apóstolo Paulo, ele vai falar aqui na segunda carta aos Coríntios, deixa marcado aí agora, vai comigo na segunda carta aos Coríntios. Ele vai falar do ministério da reconciliação, verso 18. 2 Coríntios 5, capítulo é o 5, verso é o 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Qual foi o ministério que Deus deu à igreja, irmão? Da reconciliação. E esse ministério fala de quê, irmão? Fidelidade, a comunhão com Deus e a comunhão uns com os outros. Aliança. Deus tem uma aliança conosco. Ele firmou uma aliança de amor e nos chamou à reconciliação. Volta lá no texto lá agora, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9, fala, fiel é Deus, pelo qual foram chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo. Esse é o ministério da igreja. Amém? Que da igreja precisa permanecer fiel a esse ministério, da comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a caminhada que Deus nos chama. Esse amor fiel de Deus, a sua aliança com a igreja. E Deus nos chama então para que a gente cumpra esse ministério agora da reconciliação. E para que haja esse ministério se cumpra, irmão, nós temos que permanecer o quê? Fiéis. Qual que é a dificuldade da igreja? Fidelidade. Não permanecer fiel ao chamado, se desviar e entender, às vezes, que a caminhada da igreja não é uma perspectiva egoísta. Ainda achando que Deus precisa me salvar de certas situações. Não entender que eu já fui salvo completamente, plenamente, soberanamente por Deus, mas eu fui salvo para um propósito. Salvação não tem a ver comigo na perspectiva dos meus interesses, porque Deus não está me salvando dos meus interesses caídos. Sim ou não, irmão? Deus está me salvando para Ele, para a relação com Ele, e para andar numa nova dimensão, para andar em novidade de vida. E Ele nos chama de volta a essa comunhão que foi perdida, porque o grande prejuízo da queda foi perder a comunhão. E essa é a dificuldade que nós temos, de às vezes permanecer fiel a esse chamado, a esse amor fiel de Deus. E aí fidelidade, e a fidelidade de Deus não depende na perspectiva aqui, quando você fala assim, Deus é fiel, pelo qual for chamados a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, Deus vai permanecer fiel. Irmão. Deus vai fazer a parte dele sempre. Fidelidade fala de palavra empenhada. Deus empenhou a sua palavra de fidelidade, de amor, de aliança à igreja. Ele vai permanecer fiel a essa aliança de amor, amém? Irmão? Deus é fiel à aliança de amor. Não importa a forma como que nós agimos diante do seu amor e da sua graça. Mesmo quando nós somos infiéis, ele permanece fiel. Então, quando eu penso em fidelidade, e esse chamado que ele tem à igreja, a fidelidade, é que a igreja permaneça fiel, então, ao propósito. O que significa? A minha relação com meus irmãos na igreja não tem nada a ver com a resposta do outro. Fidelidade é palavra empenhada da minha parte em favor de alguém. Eu preciso permanecer fiel. Então, se eu falo assim, eu tenho uma aliança com a igreja, amém, irmãos? Você tem uma aliança com Deus? Amém? Se você tem uma aliança com Deus, você tem uma aliança com a igreja. Porque ninguém pode ter uma aliança com Deus sem ter uma aliança com a igreja, porque a igreja está em Cristo, amém, irmão? Então, quem tem aliança com Deus tem aliança com a igreja. E aliança significa que eu preciso agora permanecer fiel ao propósito de trabalhar em favor da comunhão.
Eu sou responsável pela comunhão do corpo de Cristo. Ninguém é responsável por mim. Só eu sou responsável. Eu entrego a minha parte. Palavra empenhada significa aconteça o que acontecer, eu vou cumprir com a minha palavra. Mesmo que o outro não seja fiel. E a gente tem uma dificuldade com isso, não tem, irmão? Vamos falar de alguns exemplos muito práticos. Vou dar um exemplo para você. Você é alguém pontual? Em relação aos cultos da igreja. Hã? Que hora que é o nosso culto aqui, irmão, que a gente começa aqui? 18 horas, né? E você é fiel a esse compromisso de horário? Você quer ver como é que às vezes você não é? Se os outros atrasarem, você permanece fiel? Você permanece fiel quando os outros atrasam, sem que isso mude a forma como você enxerga o outro? Você suporta o atraso do outro com fidelidade? Sim ou não? Ou você julga o outro quando o outro atrasa? Você chega no horário, aí o outro não chega no horário. Você julga o outro ou não? Certeza? Porque a gente às vezes não permanece, porque veja bem, irmão, quem tem que ser fiel ao horário sou eu. Fidelidade do outro com o horário é uma questão dele. Aconteça o que acontecer, eu vou ser fiel. Aí a gente fala assim, ninguém chega no horário, eu também não chego. Tá vendo, irmão, como é que a gente às vezes é infiel? Aí eu transfiro a culpa do meu descompromisso com o horário à falta de compromisso do outro. Isso é infidelidade. Então eu estou dizendo, eu sou infiel porque o outro é infiel. Eu não permaneço fiel a um compromisso. É importante a comunhão para mim, é importante o horário, então eu permaneço fiel. Não importa se o outro é fiel ou não é fiel. Eu posso ter minhas dificuldades e eu posso ter os meus atrasos, mas eu me esforço. Todo mundo tem suas dificuldades, mas eu me esforço porque eu acho que é importante. Agora, o meu esforço não tem nada a ver com o esforço do outro e com o compromisso do outro. Você tem compromisso com a congregar, irmão? Quem está me ouvindo em casa, deixa eu te perguntar para você, você tem ouvido compromisso em congregar, irmão? Ou será que não é clara a palavra de Deus que nos chama a congregar, a estar juntos, a cultuar juntos? Aí você chega aqui e fala, mas fulano não veio. Eu acho que às vezes não tem motivo razoável para não vir, porque fulano não veio por causa disso, pessoa não veio por causa daquilo. Aí você começa a perceber uma falta de compromisso das pessoas em cultuar, em congregar. E aí eu deixo de congregar e cultuar porque as pessoas não estão congregando. Isso é infidelidade. A gente acha que não, a gente só acha o seguinte, eles perderam o compromisso primeiro, agora eu estou me sentindo no direito de perder o compromisso, irmão. Percebe isso, irmão? Por que a nossa falta de compromisso? Por que a gente não acha que é importante? Da onde nós tiramos essa ideia? Agora deixa eu te falar uma coisa, congregar tem que ser importante para você, e aí você faz e congrega a partir da importância que você tem em relação a congregar a comunhão, ou você entende que isso é um valor precioso para Deus? E Deus me chama a comunhão, para que eu me esforce. A palavra de Deus me chama a me esforçar pela unidade da igreja, pela comunhão, para que a gente caminhe em unidade. Ele fala para se esforçar. Então o compromisso é meu. Amém, querido? O compromisso é meu. Fora disso, irmão, é infidelidade. Véio. É que aí eu estou relativizando. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Aprenda isso. Fidelidade não tem nada de relativo. Fidelidade é uma coisa radical. Aconteça o que acontecer, eu vou ser fiel a você. Ponto. Se você for infiel, eu vou permanecer fiel. E é em todos os aspectos. E é fidelidade ao chamado de Deus para mim, como filho de Deus, a comunhão dos santos, a ser um instrumento nas mãos de Deus para que outros alcancem a maturidade. Amém, querido? É palavra empenhada. Quando empenha a palavra, é voto. Isso não tem nada a ver com o outro. Um exemplo é o casamento, né, irmãos? No casamento se faz votos. Qual que é o voto? De amar o outro na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na abundância, na escassez, aconteça o que acontecer, é uma promessa de amor fiel.
Então ele está falando assim, mesmo que você tenha momentos difíceis, mesmo que você tenha dificuldades, eu vou permanecer fiel. Então, quando eu faço um voto, um compromisso de fidelidade, eu estou me tornando referência para o outro. Será que nós somos referência de fidelidade nas relações, irmão? De permanecer fiel. E veja que fidelidade na relação é permanecer fiel mesmo quando o outro erra, apesar de eu não concordar jamais com o erro, mas eu ofereço ao outro uma relação de amor e graça, para que o outro então se arrependa. Eu não julgo, eu não entro nessa seara do julgamento, mas eu permaneço fiel, aconteça o que acontecer. Então, uma marca da família, quando Deus estabelece a família tinha que ser lugar de se aprender o quê? Fidelidade, irmão. Quando um homem se une a uma mulher, numa relação de casamento, ele está fazendo o que com ela? Uma aliança. Ele está assumindo o voto de permanecer fiel. E fiel é ao propósito da família. Não é só fiel à mulher. Porque Deus não me chama, e não chama nenhum homem a permanecer fiel exclusivamente a uma mulher. Mas é a aliança do casamento. Então, se é a aliança do casamento, isso está implicando muito mais coisa do que questões sexuais, é muito mais do que isso, que a gente às vezes vê infidelidade no casamento, muito na perspectiva sexual, é infidelidade também. Mas não é só isso, porque se alguém se une numa relação de casamento para estabelecer uma família, eu preciso permanecer fiel então ao propósito de quê? De família. E família precisa ser o lugar de construção de maturidade. Família precisa ser o lugar em que as pessoas aprendem a sua identidade, são amadas pelo que são, crescem em identidade, sabem quem são, mas também que crescem em responsabilidade e maturidade, porque a família tem que ser geradora de maturidade. Então a igreja do Senhor Jesus, aliançada com Deus, quando Deus fez uma aliança com a igreja, Deus nos chama à maturidade. Amém, irmãos? Não é isso que Paulo fala? Até que todos chegamos à maturidade. Então o compromisso que eu tenho que ter com quem está sentado do meu lado é com maturidade. Olha para quem está perto de você, irmão. Frente, atrás. Você tem essa aliança de maturidade com essa pessoa? Porque aliança, irmão, é fazer o que for necessário. É pagar o preço que for necessário. É me esforçar. Aliança, quando nos chama a essa relação com Deus, essa comunhão com Cristo que nos leva à maturidade, é fazer todo o esforço até que o outro seja apresentado maduro. Então eu assumo a responsabilidade pela minha maturidade e me comprometo com a maturidade do outro. Está entendendo isso, irmão? É isso que ele está falando. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí, para que haja maturidade, para que haja caminho nessa fidelidade, que a gente permaneça nesse vínculo, é necessário ter relacionamentos fortes, bem vinculados. E nós vivemos uma sociedade de relacionamentos líquidos, que os relacionamentos não são sólidos. Qual que é o principal meio de relacionamento hoje na sociedade atual? Celular, smartphone. Normalmente, o que você consegue nesses relacionamentos de celular e de smartphone? Nas mídias sociais. Relacionamentos o quê? Líquidos. Você tem quantos mil seguidores lá? Milhares de seguidores. Relacionamento de compromisso e amor e maturidade com quase nenhum. Então, quem que tem sucesso nas relações é quem tem muitos seguidores, quem tem muita curtida ou coisa do tipo, aí faz as coisas para isso. E a gente aprendeu a ter relacionamentos superficiais. E aí o que acontece se alguém fizer alguma coisa que você não gosta e ele estiver lá na sua rede? Você cancela ele. Tá vendo? Então nós vivemos a sociedade do cancelamento. Então se me contrariou, eu cancelo. Eu não tenho compromisso. Eu não permaneço fiel ao compromisso. Irmão, se alguém tem dificuldade, eu não deveria permanecer fiel à relação e ajudar a outra a se arrepender e a caminhar? Se alguém pensar diferente, eu já cancelo? Nós vivemos isso na política recente. Um cancelamento doido por causa de divergência de opinião partidária.
as pessoas se tornam inimigas. Nas famílias, irmão. Nas famílias. Que família aqui de nós que não viveu esse problema? Sua família, você viu algum problema desse tipo? Das pessoas cancelando uns aos outros por causa dessa questão? O que isso demonstra? Uma infidelidade. Eu não entendi a relação que eu tenho com o outro. Porque na fidelidade, irmão, você permanece fiel ao erro do outro. Quando é que você conhece uma verdadeira amizade, irmão? Meu irmão e minha irmã, amizade verdadeira você conhece quando? Quando o amigo erra, ué. Até o amigo não errar, irmão, é tudo maravilhoso. O dia que o amigo errar, você descobre quem é amigo verdadeiro. Porque o amigo verdadeiro permanece sendo amigo, ele permanece fiel. Porque se tem um compromisso de amizade, eu falo, eu vou entregar minha parte. O outro não correspondeu, tudo bem, é problema do outro, mas eu não vou desistir, eu vou entregar minha parte, eu vou permanecer fiel. Então, na verdade, a amizade verdadeira a gente tem pouca. Porque a maioria das pessoas nós temos um relacionamento fluido, líquido, que é o seguinte, se pensar diferente, se alguma coisa for diferente, eu não quero mais, eu cancelo, eu quero permanecer com gente próxima a mim que não me ajuda a crescer. Isso é a forma da mediocridade. São pessoas medíocres. E mediocridade é você viver na média. A média é rasa, viu, irmão? A média da sociedade é péssima. Mediocridade é que você está na média. É péssimo. Mas é uma sociedade medíocre, em que as pessoas agora têm que me agradar. Eu não tenho relacionamentos compromissados, em que eu quero ser instrumento de bênção na vida do outro. Eu não me esforço, não existe esforço. Ora, o amor, irmão, o amor, escuta o que eu estou dizendo, o amor tem como compromisso a comunhão. O compromisso do amor é a comunhão. O fim do amor é a comunhão. O fim do amor de Deus por nós foi o que, irmão? Fiel é Deus, pelo qual foste chamados a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Amém, querido? Qual que é o fim do amor de Deus que se materializou na cruz e no sacrifício de Jesus? A comunhão. Para que a gente de fato seja quem nós devemos ser em Deus. Para que eu me livre do engano de viver para mim. Para que eu deixe de ser escravo da carne, da vontade da carne. Mas que eu me renda à vontade do Espírito Santo. E foi por isso que ele nos deu o ministério da reconciliação. E aí eu preciso fazer um esforço em favor da unidade. Porque, deixa eu te perguntar uma coisa, irmão. Falta alguma coisa para Deus nos dar? Deus nos deu salvação? Sim ou não? Para quem crê? Sim ou não? Quando ele nos salvou, ele derramou sobre nós quem? O Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da promessa, que era a maior promessa. Então, deixa eu dizer para você, falta alguma coisa para mim, para você, para que eu e você nos apresentemos como homens e mulheres maduros, semelhantes a Jesus Cristo? Deus, da parte de Deus, eu estou perguntando, da parte de Deus, falta? Pergunta para o seu irmão, da parte de Deus falta alguma coisa para você ser maduro, irmão? Pergunta para ele, da parte de Deus falta alguma coisa para você ser maduro? Então responde para ele, a única coisa que falta é o seu esforço. É só esforço, irmão, é só esforço. É só o compromisso, é só a fidelidade. Essa é a questão. Porque da parte de Deus não falta nada. Porque Deus já nos deu tudo que é necessário. Deus já nos enriqueceu com a palavra, já nos enriqueceu com o seu Espírito Santo. Ele já nos chamou à salvação. A nossa dificuldade é não se esforçar. Então, o trabalho da igreja, na verdade, é um esforço em favor da unidade para que o Espírito que foi derramado cumpra o seu propósito. Então, eu preciso me esforçar em favor da igreja, que é o corpo de Cristo, para que o Espírito que foi derramado em nós cumpra o seu propósito de nos transformar, de nos fazer semelhante a Jesus Cristo, de nos ensinar a amar uns aos outros, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Amém? A exortar uns aos outros, a edificar uns aos outros, até que Cristo vá sendo formado em nós, até que nós nos tornamos gente madura, tenha consciência de quem nós somos em Deus e assumamos a responsabilidade. Falei, não, a responsabilidade é comigo, está tudo certo agora, irmão. Da minha parte, eu assumo a responsabilidade. A responsabilidade pela maturidade da igreja é minha, e eu vou assumir a minha parte. E se a maioria não quiser e não fizer, isso não muda a minha decisão de me esforçar diligentemente em favor da igreja.
Irmãos, por que nós não estamos nos esforçando em favor da comunhão dos santos? Por que tudo é desculpa para nós, irmãos? Misericórdia. Por que nós estamos nos apoiando nessa situação que a pandemia causou, que agora tudo nos afasta? É verdade, irmão, que nós temos às vezes momentos de dificuldades, isso é tudo certo. Deus sabe disso. É normal que a gente não consiga participar de uma série de coisas, por uma série de situações que fogem ao nosso controle. Agora, o que não é compreensível é a falta de esforço que revela infidelidade. Você se esforça, e tem coisa que você se esforça, e mesmo com o seu esforço não é possível. Mas eu me esforcei, eu estou buscando diligentemente, eu entendi que é importante, eu me coloco nas mãos de Deus, eu vou permanecer fiel a esse chamado. A infidelidade dos outros não vai me mover. Deus tem me chamado à fidelidade, o Espírito de Deus é fiel, irmãos, o Espírito que habita conosco é fiel. Deus é fiel a essa aliança de amor e graça. É isso que tem nos chamado e tem nos ensinado. E Ele tem nos dado esse ministério da reconciliação, e esse ministério só se cumpre se nós permanecemos fiéis. Como que nós vamos cumprir o ministério da reconciliação? Sabe, o ministério da reconciliação é essa manifestação do Espírito Santo no meio da igreja, em que a igreja cresce, amadurece, cuida uns dos outros, as pessoas vencem suas dificuldades, você encontra um porto seguro. Você fala na relação com a igreja, eu tenho segurança para lidar com as minhas dores, eu tenho segurança para lidar com as minhas dificuldades, eu tenho segurança para lidar com as minhas tentações, porque eu encontrei uma relação segura. Encontrei gente fiel, que eu possa abrir meu coração com gente madura e fiel, que eles vão me ajudar, que eu não vou estar sujeito à crítica, mas vai ver sempre o esforço de me ajudar para que eu cresça. A igreja precisa ser esse ambiente que é um porto seguro. E é um lugar que eu não vou conseguir ficar numa situação confortável em relação à imaturidade, em que as pessoas vão se esforçar para que eu seja encontrado fiel também. Eu vou ter relações consistentes. Fidelidade fala de relações consistentes. E que aconteça o que acontecer, irmão, a relação não muda. A minha relação não é uma de manhã, e não é outra de tarde, e não é outra à noite. A minha relação não é uma na segunda-feira e outra no domingo. Não, irmão. Eu sei quem eu sou. Eu sei que quem me chamou é fiel. Eu estou pedindo graça, Senhor, me ajuda a permanecer fiel. A palavra de Deus fala, importa que vocês sejam encontrados fiéis. A carta de Paulo aos Coríntios, ele fala aos dispenseiros, aqueles que receberam da dispensa de Deus, que receberam graça, favor de Deus, que receberam dons de Deus, que receberam salvação, que receberam o Espírito Santo de Deus. A palavra diz, importa que os dispenseiros sejam encontrados fiéis. O que Deus dispensou a mim e a você, irmão? Nós somos fiéis ao que Ele tem dispensado a nós. Nós estamos trabalhando em favor disso. Nós estamos mantendo a nossa palavra empenhada. Nós entendemos aliança. Nós temos compromisso. Essa é uma crise da igreja brasileira. Eu não sei do mundo, porque eu não conheço a igreja no mundo. Se fosse só na igreja vida, talvez fosse mais fácil, irmão. Mas essa é uma crise da igreja vida, irmão. Vamos assumir a nossa responsabilidade. Uma crise de fidelidade, é uma crise de compromisso, é uma crise da palavra empenhada. Onde está meu compromisso com a palavra que eu empenhei? Irmão, imagina uma família em que o pai ou a mãe não permanece fiel. Todos nós aqui, de alguma forma, somos abençoados por alguém que permaneceu fiel. Mesmo num casamento, irmão, que por uma infelicidade ele acabou, mesmo um casamento que por um motivo ou outro não conseguiu continuar, que as pessoas se separaram, provavelmente pelo menos uma pessoa permaneceu fiel ao propósito da família e não desistiu da família. Não desistiu de amar, não desistiu de ser uma referência, não desistiu de trabalhar em favor do outro, para construir uma relação bendita. Amém, querido? Porque todos nós passamos por essa experiência. O propósito de Deus é que uma vez que um homem se unisse a uma mulher numa relação de aliança e permanecesse fiel até a morte.
Casamento fala de fidelidade até a morte. Sabe por quê? Porque fala de aliança. E você fala, existe graça para isso? Sim, Deus é suficiente. Mas muitas vezes existe infelicidade. Ninguém está aqui para julgar ninguém que se separou. Porque é sempre uma infelicidade. E todo mundo sofre. Mas o propósito é que a família fosse um lugar de aliança, onde as pessoas descansassem na segurança da aliança e da fidelidade ao chamado e ao propósito, da comunhão bendita, porque fala de comunhão, para que o outro crescesse, para que quando alguém chegasse à idade madura, à idade adulta, fosse uma pessoa madura. Onde é que você vai aprender a maturidade? No lugar onde as pessoas são responsáveis e fiéis. Num casamento em que o homem e a mulher são infiéis, é muito difícil para a pessoa crescer com esse valor da fidelidade e da palavra empenhada e do compromisso. Então Deus construiu a família, estabeleceu a família para que fosse um lugar de identidade, a gente soubesse que nós somos amados porque nós somos filhos, porque todos aqui são filhos. Amém, querido? E nós somos amados não pelo que a gente faz, mas porque nós somos filhos. E que essa aliança é bendita. E que essa aliança é abençoadora, para que eu cresça e me torne alguém também comprometido com os outros. Em que eu tenho compromisso com a maturidade dos outros. Aí, irmão, isso excede muito a questão familiar, porque a igreja é o corpo de Cristo e a família de Deus. Então, o lugar da expressão mais profunda da maturidade é a igreja. E a igreja, de vez de ser a referência para o mundo de maturidade, infelizmente a igreja não é. Porque as nossas relações precisam ser uma luz que ilumina essas trevas do mundo, das relações líquidas, superficiais. Essa sociedade do cancelamento, ela padece uma igreja descompromissada. Porque a igreja que devia ser a referência de compromisso com maturidade é a igreja. Agora, se eu tenho uma relação com a igreja de interesse particular e não do interesse coletivo de todos, irmão, veja que situação. Como que a igreja vai testemunhar isso para o mundo perdido, em que as pessoas só pensam em si? Nós vivemos um mundo que as pessoas só pensam em si mesmas. Existe uma coisa assim exageradíssima, em que eu não enxergo o outro mais. E se o outro andar de um jeito diferente, eu falar coisa diferente, eu pensar diferente, eu cancelo. Como é que a igreja vai fazer referência se a igreja não for um lugar de fidelidade? Aconteça o que acontecer. Então a igreja precisa ser um lugar de gente que está bem resolvida e que é fiel. E aí não importa a dificuldade que existe. Porque se a igreja for fiel, irmão, sabe o que não vai haver na igreja? Necessitados. Você sabe por que às vezes existem pessoas necessitadas na igreja e que estão buscando as soluções da sua vida no mundo, neste século? Porque a igreja deixou de ser um lugar de repartir riqueza. A palavra aqui de Deus diz o quê? Olha comigo, no verso 4, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no verso 1, sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo, por quem tudo fostes enriquecido nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Por que que a igreja deixou de ser um lugar onde as pessoas são curadas, saradas, são enriquecidas? Porque ela tem perdido a fidelidade. Porque quando a gente permanece fiel, a igreja se torna um lugar de repartir. Porque se você foi abençoado com certos dons, certas capacidades, certos recursos, existe na igreja pessoas precisando do recurso que Deus te deu. Então Deus já nos abençoou de tal forma que a gente chega com dons, mas também nós chegamos com certas necessidades. Agora um filho de Deus e uma filha de Deus não é necessitada, sabe por quê, irmão? Porque a minha necessidade pode ser abençoada por um irmão, por uma irmã que não faz comércio comigo. Porque se você cuidar de mim, me abençoar e me amar pelo que eu faço, você está fazendo comércio. Isso é coisa de Satanás. Mas na minha dificuldade, você vê a oportunidade de me abençoar. Isso é enriquecer. A gente enriquece as pessoas. Quando na fraqueza dos outros, eu vejo a oportunidade de repartir do dom que eu recebi de Deus. A igreja, quando ela deixa de ser fiel, ela deixa de ser enriquecedora. Aí Paulo fala, olha, eu dou graças a Deus que vos enriqueceu grandemente. Vocês são ricos. A palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, fala que na igreja ali, que estava iniciando ali, não havia no meio deles o que, irmão? Necessidade. Você acha que as pessoas não precisavam de coisas? Precisavam ou não precisavam? Por que não havia necessidade, irmão? Porque todo mundo sabia que o que tinha não era seu.
mas antes era a graça de Deus para abençoar os outros. Então a igreja se reunia para repartir. Então não havia necessitado, porque Deus, na necessidade desse, enriqueceu aquele para abençoar esse. Enriqueceu esse para abençoar aquele. Quando não existe comunhão, a gente não é abençoado assim. Aí a igreja se torna uma igreja de necessitado. É lamentável que a igreja brasileira seja uma igreja cheia de necessidades, quando ela é rica em Deus. Mas por que ela não conhece isso? Porque a comunhão é rasa. Porque a nossa comunhão é frágil. Porque não existe um esforço. Porque se existe um esforço, irmão, toda cura, toda necessidade, toda demanda seria resolvida pela igreja, que é o corpo de Cristo. A igreja é um lugar de cura, a igreja é um lugar de suprir necessidades. Se a igreja deixar de ser um lugar de cura e suprir necessidades, é porque ela perdeu a bênção da relação. Já não sabe quem é. Não tem sido fiel. Não se esforça pela comunhão. E a comunhão, meu irmão, sabe o que é? É eu me relacionar com o outro para enriquecer o outro. A comunhão nunca exigir nada do outro. É Deus me dá a graça de abençoar meu irmão e a minha irmã, ainda que eu não conheça a necessidade dele. Talvez eu não seja o canal direto para suprir a necessidade do meu irmão, mas a minha relação bendita com ele vai ser um instrumento de Deus para que o outro seja abençoado. Veja que a comunhão é a coisa que Satanás mais trabalha. Satanás não se importa das nossas reuniões religiosas. Satanás não se importa das nossas religiões superficiais. Satanás não se importa quando a gente se encontra e finge que não está acontecendo nada. E não tem uma relação mais profunda e não se esforça pela comunhão. Ele não se importa com isso, porque isso não produz nada. Mas ele vai trabalhar contra uma coisa, meu irmão e minha irmã, a comunhão dos santos. É contra isso que ele trabalha. É isso que ele ministra na mente de muita gente. Aí a gente fala assim, não vale a pena a comunhão. Como é que eu vou ter comunhão desse jeito? Aí eu consigo só olhar a dificuldade do outro. Se você for olhar a dificuldade do outro para você não ter comunhão, você vai ter 1000 razões. Mas você vai estar mais perdido que nunca em relação ao chamado e o propósito da sua vida. Porque o chamado da palavra de Deus é esforcemos. Abre comigo aí a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Vou ler a partir do verso 1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foi chamada. Andem de forma compatível com a vocação que vocês têm em Deus, com toda humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Olha o verso 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que a palavra está dizendo aí? O verso começa com a palavra o quê? Esforçando-vos. Então aqui fica patente uma coisa, nós já recebemos tudo que precisamos para ter uma comunhão bendita. Salvação, redenção, o Espírito de Deus e a palavra de Deus. A nossa dificuldade é de esforço. É porque a gente não se esforça. Porque a gente não paga o preço. A gente não entende que o amor é sacrificial, a gente não excede em amor. A gente gosta muito do mínimo, né? Hoje a gente vive a lei do mínimo. Vou fazer o mínimo, não deu, eu falo, eu tentei. Mas quem tentou não se esforçou. Me perdoe. Normalmente quem fala, eu tentei, eu vou falar assim, me desculpe, você não se esforçou. Porque quem tem certeza do que o outro é, se esforça até que Deus realize a sua obra, não tenta. Se eu tenho uma relação de aliança com meu irmão, eu não tento ter uma comunhão com meus irmãos, eu me esforço, faço todo esforço, tudo que tiver ao meu alcance, permaneço fiel até o fim. Eu não tento, porque eu tenho certeza que o outro é meu irmão. Eu quero dar uma referência para ele de amor, de insistência, de perseverança, de fidelidade. Quem tenta não se esforça. Mas o amor faz o contrário. O amor excede. O amor excede em tudo. O amor excede o entendimento. O amor sempre faz mais. O amor sempre doa. O amor sempre insiste. Nós vivemos essa sociedade seguinte, eu fiz o mínimo. Aí parece que eu fiquei politicamente correto. Eu fiz uma tentativa.
Não é assim, irmão? Quantas vezes a gente vai conversar com alguém numa situação, numa crise, a pessoa fala, eu tentei. Mas a pergunta é, você está se esforçando? Você pensou se fosse fácil num casamento, uma dificuldade, a pessoa fala, eu tentei. Mas a pergunta é, você está se esforçando? Você se esforça? Você permanece fiel àquilo que te compete? Porque fidelidade é o seguinte, a minha parte eu vou fazer, aconteça o que acontecer. Eu sei por que eu fui chamado. Quando a gente vê em Apocalipse, no capítulo 19, eu queria que você abrisse ainda lá esse texto, mais esse texto aqui. Abre Apocalipse, capítulo 19. Quando tem uma visão lá de Cristo, né, quando fala daquele que venceu a besta e que venceu o falso profeta, diz assim, verso 11, capítulo 19, verso 11. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Fiel e verdadeiro. Essa é a marca. É fiel e verdadeiro. É Jesus. É a visão de Jesus. Um cavaleiro num cavalo branco. E o seu nome é fiel e verdadeiro. Amém, queridos? Esse é o nome da igreja. Fiel e verdadeiro. É isso que nós precisamos ser nele. E é isso que Deus quer realizar nas nossas vidas. E que Ele quer ministrar ao nosso coração. Para que a gente caminhe em fidelidade. Por isso que o apóstolo Paulo escreve, fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Se esforcem pela reconciliação. O ministério da reconciliação é ajudar as pessoas de volta à comunhão. Porque as pessoas têm comunhão consigo mesmas, estavam perdidas nos seus delitos e nos seus pecados. E agora Deus nos chamou à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Esse é o ministério que nós temos, amém, querido? Eu não consigo salvar o outro, mas pelo meu esforço e pela minha fidelidade, eu posso exercer o ministério da reconciliação, ajudar as pessoas a se reconciliarem com Cristo na comunhão dos santos. Não estou falando de salvação. Eu estou falando de a reconciliação que muda a minha vida e que transforma a minha vida, para que a igreja cumpra o seu chamado e a sua vocação de ser sal da terra e ser luz do mundo. A igreja precisa permanecer fiel. Fiel é aquele que vos chamou. Foste chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Abre ainda, agora em Coríntios, capítulo 1, no verso 11. Quando o Senhor Jesus ministra da ceia e Paulo ele testemunha, no verso 11, no capítulo 23, Paulo fala assim, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse, isso é meu corpo que é dado em favor de vós, fazer isso em memória de mim. O que aconteceu naquela noite? O que aconteceu naquela noite em relação a Jesus, irmão? Ele foi o quê? Ele desistiu? Ele permaneceu fiel. Na noite em que Jesus foi traído, ele permaneceu fiel. Se você não permanece fiel, como é que eu vou lidar com as traições? Eu estou falando de traição quando as pessoas traem o investimento que eu fiz, talvez traem a dedicação que eu fiz, e eu vou desistir, irmão? Mas naquela noite, apesar da traição, Jesus permanece fiel. E o que diz ainda? O Senhor Jesus, naquela noite que foi traído, tomou o pão e, tendo graça, o partiu e disse, esse é meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. O que ia acontecer daí a pouco, irmão? Ele ia ser crucificado. Diante da traição, Jesus permanece fiel, porque esse é o chamado que ele tinha em Deus, de reconciliar o mundo consigo mesmo através do seu sacrifício. Existe muita gente, irmãos, que Deus quer reconciliar consigo através da minha vida e da sua vida. Existe gente que Deus quer dar a mim e a você. Eu quero saber, não será que nós vamos permanecer fiel? Existem pessoas que Deus tem confiado a nós, não é assim na nossa vida, na nossa caminhada? Existem pessoas que Deus confia a nós, existem pessoas também que Deus nos entrega a eles. Nós somos entregues a algumas pessoas. Irmãos, você acha que nós somos entregues a quem? Eu particularmente entendo que a igreja foi entregue a essa geração. Você já percebeu? Você já pensou assim, irmão? Irmão, podia ter outra igreja nessa geração, não podia?
Não interessa como é que essa geração é, se ela é difícil, ela está perdida, não está perdida, não importa o tamanho das trevas. Mas quem Deus deu a essa geração para reconciliar essa geração consigo mesmo? A igreja, nós, irmãos. Nós é que fomos dados. A gente às vezes não percebe a grandeza, a riqueza e a importância disso. Assim como Deus não dá pessoas na nossa família. E aí Jesus aqui nessa noite, mesmo sabendo que, sendo traído, mesmo sabendo que o sacrifício era ele parte o pão. O verso 25 fala assim, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. É aliança firmada na graça. Uma aliança que nunca pode ser rompida, amém? Graças a Deus, irmão, que eu tenho segurança sobre a minha salvação. E as pessoas, por que você está seguro sobre a sua salvação? É porque eu fui salvo por Jesus Cristo por uma aliança bendita eterna, amém, querido? Quem garante a minha salvação é o sacrifício, é um Deus fiel. O Deus que me salvou é fiel. Eu não fui salvo por um Deus suscetível. Eu não fui salvo por um Deus que hoje é uma coisa e amanhã é outra. Eu não fui salvo por um Deus que muda. Eu fui salvo por um Deus que não muda, um Deus que permanece fiel. E Ele fez uma aliança comigo naquela cruz. A prova da aliança é o sangue de Jesus. Essa aliança que Deus tem comigo e com você. E essa aliança, ela é a base da minha e da sua maturidade. Amém, querido? A questão é se você vai permanecer fiel. Tudo que você precisa para ser um homem maduro, uma mulher madura, para ser uma pessoa abençoadora, para ser alguém que reparte graça, tudo que você precisa para enriquecer este século, a sua família, os seus queridos e seus amados, Deus já te deu. A questão é se nós vamos crer e vamos nos esforçar, se a gente vai permanecer fiel. Se nós permanecermos fiel, nós seremos enriquecedores de muita gente. E a minha oração é que a igreja volte à sua vocação de enriquecer o mundo, através do testemunho da graça, através da comunhão dos santos, através do perdão, de suportar uns aos outros em amor, de ser longânimos, misericordiosos, perdoadores, cuidadores dos outros, de permanecer fiel a esse chamado bendito, para que essa aliança, que não é uma aliança de letra, mas é uma aliança no Espírito, é uma aliança de vida, seja conhecida e seja vivida e seja ministrada. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Deus tem chamado a igreja à maturidade e a transformação. E essa transformação se dá numa relação abençoadora, onde os vínculos de amor oferecem o suporte e a ministração para cumprir o chamado. Sabe, querido, porque muita gente não cresce em maturidade, porque às vezes a gente não tem essa relação e esse vínculo de amor, esse compromisso e essa fidelidade. E assim precisa ser no nosso meio. A gente tendo uma relação bendita, vínculos de amor, isso ser absolutamente claro, aconteça o que acontecer. Eu não vou desistir. Amém, querido? Será que a gente pode olhar às vezes nos olhos de algumas pessoas, talvez olhar para pessoas que estão sofrendo, irmãos, olhar para pessoas que estão em dúvidas, pessoas que estão vivendo às vezes momentos de incredulidade, pessoas que estão sofrendo situações de incerteza, ansiedades, lutas, e de poder olhar nos olhos dela e falar assim: meu irmão, minha irmã, aconteça o que acontecer, eu nunca vou desistir de você. Eu sei quem você é. Você é filho de Deus, você é filho de Deus. Amém? Eu nunca vou desistir. Jamais. Jamais. Sabe, querido, as pessoas precisam se relacionar com a igreja nessa certeza. Aconteça o que acontecer. Você viva o que você viver. Você passe a luta que você passar. Nós jamais vamos desistir. Amém, querido? E nós vamos permanecer firme aqui até que Cristo seja formado. E nós não vamos desistir jamais. Contra tudo e contra todos, eu permanecerei fiel à aliança de amor que eu tenho com você. Amém? Essa precisa ser a minha ministração e a nossa ministração da igreja. Amém? Para que as pessoas encontrem então esse lugar seguro, esses vínculos permanentes da graça, e assim sejam transformadas de fé em fé e de glória em glória. Amém? Então sou eu que tenho que assumir o compromisso. Então eu nunca vou dizer: ah, Senhor, eu queria uma igreja melhor. Não, irmão. Quem precisa de uma igreja melhor é quem não entendeu o que Deus fez.
Eu quero ser a igreja. Eu não quero uma igreja melhor, eu não quero um lugar melhor. Eu quero ser a igreja do Senhor Jesus, amém, querido? Eu quero ser a igreja em qualquer relação, eu quero ser porto seguro para meus irmãos, para minhas irmãs. Eu quero que a minha vida inspire, eu quero que a minha vida construa uma memória bendita, uma memória da graça. Que a minha vida possa falar de um amor que não desiste, porque eu tenho experiência de um Deus que não desiste de mim. Amém? E que a gente tenha essa convicção profunda que adiante da minha caminhada e da sua caminhada existe um Deus fiel. Amém, querido? Em nome de Jesus, ouça o que eu estou te dizendo. Adiante da minha fé e da sua fé existe um Deus fiel. Eu e você não íamos permanecer fiel se não existisse um Deus fiel. Existe um Deus que está à frente das suas lutas e das suas batalhas. E nós temos que aprender a continuar olhando para a fidelidade. E essa é uma das belezas da santidade de Deus, a sua fidelidade. Mano. Existe uma beleza ímpar em Deus, que é fidelidade. Num mundo tão carente de fidelidade, existe uma beleza. Irmão, será que existe uma coisa mais doce do que a fidelidade? Irmão, será que existe uma coisa mais bendita do que amigos fiéis? Será que existe uma coisa mais bendita de gente que olha para você e que não desiste de você mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida? Certamente eu e você podemos lembrar de gente que atravessou aquele mar difícil das dúvidas comigo e com você, e que nos sustentou e que nos olhou nos nossos olhos, e que foi para mim e você uma referência de fidelidade. Certamente fidelidade tem nome. Fidelidade tem nome. A palavra de Deus fala que quando Jesus está ali, que tem uma visão de Jesus montado num cavalo branco, a palavra fala que o seu nome é fiel e verdadeiro. Fidelidade tem nome. Eu poderia citar muitos nomes que significam para mim fidelidade. E eu sou grato a Deus por todos esses nomes de homens e mulheres que significam para mim fidelidade. Mas, irmãos, eu oro para que o meu nome signifique para muita gente fidelidade. Amém, querido? Para que muitas pessoas possam dizer a meu respeito, ao nosso respeito. E se alguém perguntar qual que é o nome daquele povo que se reúne ali na igreja, no Jardim Presidente, que as pessoas possam dizer a nosso respeito: fidelidade. É o nome deles. Amém? Que a minha casa e a sua casa possa dizer a meu respeito, a seu respeito: fiel, fiel e verdadeiro. Gente fiel, gente verdadeira. É isso que a graça fez e é isso que a graça faz. Amém? Vamos orar e pedir para que Deus renove no nosso coração essa beleza da fidelidade, que é uma faceta graciosa da santidade de Deus. Amém?